Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair a culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesta caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai nos ensinando, vai nos colocando neste caminho de santidade tão importante para cada um de nós. Estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. E agora está essa polêmica causada aqui pelos fariseus diante do que estava acontecendo. Os discípulos de Jesus estavam arrancando o trigo ali, justamente porque estavam com fome e era dia de sábado. E essas autoridades religiosas, os fariseus, começam a pôr em discussão, dizendo que não se podia arrancar aquele milho ou trigo no dia de sábado. Eles estavam com fome. Eles tinham que comer. Imagina essa imposição desse fardo, como Jesus ontem dizia no Evangelho: Vinde a mim, vós que estáis sob o fardo. O fardo está sobre vocês, o fardo está ali. Então, vinde a mim, eu vos tirarei este fardo. Então, aqueles que estão sob esse jugo do fardo, vem que eu vos aliviarei. E você vê agora os fariseus colocando o fardo nos discípulos, porque eles estavam com fome. E aí Jesus faz toda essa análise falando para eles de Davi, que também estava nessa situação, entrou no templo, e depois que entrou no templo, o sacerdote acabou dando até os pães que eles não podiam comer, mas porque eles estavam com fome, eles acabaram comendo. E porque o sacerdote acabou dando para eles, para Davi e o grupo que estava com ele. E isso não foi imputado como um pecado, embora eles precisassem comer, embora tivesse a proibição. Infelizmente, os fariseus foram colocando tantas prescrições dentro das leis
que já tinha passado de 600 prescrições. Imagina, você tem que cumprir 600 prescrições. Depois Jesus reduz aos mandamentos, aos 10 mandamentos, e depois ele reduz mais ainda, amar a Deus e amar o próximo. Nós estamos suando para poder cumprir isso, que não é fácil, se nós não contarmos com a graça de Deus. Deus nos ajuda. Então aqui está a misericórdia de Deus. Deus quer nos salvar. E Jesus agora mostra para eles dizendo, o Filho do Homem, ou seja, essa pessoa que está aqui diante de vocês, tem autoridade sobre qualquer coisa, porque Ele é Deus. É aquele que tem a natureza humana e a natureza divina. O Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. E eles não acreditavam que Jesus era Deus. E por isso ficavam colocando Jesus em situações para pegar Jesus e prender, mas eles não conseguiam porque eles estavam diante da sabedoria divina. Porque Jesus é o Senhor e Jesus fala de fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor. Ele é Deus. E todos devem se prostrar diante dele e todos devem ir atrás dele. Estou entendendo? E o homem só encontrará paz quando ele se encontrar com Jesus Cristo. É Jesus Cristo o Senhor. Ele é a misericórdia do Pai. Ele, na sua misericórdia, chama o ser humano à salvação. E a salvação do homem está em Jesus Cristo. Aqui, mais uma vez, quero dizer para vocês, meus irmãos, todas as religiões, todos aqueles que ainda não se encontraram com Jesus precisarão se encontrar. Porque Ele é o Senhor. Jesus está dizendo agora, eu sou o Senhor. Todos aqueles que não se encontraram com Jesus Cristo deverão se encontrar. Porque se não se encontrar com Jesus Cristo, não se salvará. Quem crê e for batizado, quem crê em quem? Em Jesus Cristo. E for batizado, será salvo. É interessante que lá no capítulo 3 do Evangelho de São João, vou pegar aqui o Evangelho, vocês estão até ouvindo aí o barulho das folhas do Evangelho passando, porque eu estou justamente procurando, indo ao encontro desta passagem, para que você possa entender o que Jesus está dizendo. Capítulo 3 do Evangelho de São João, versículo 16, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu agora? Para que todo o que nele crê não pereça. Se não crer, vai perecer. Ou seja, perecer aqui significa se condenar. Não encontrará salvação. Mas é preciso ter a vida eterna. E a vida eterna consiste em crer em Jesus. Em sair das falsas religiões, vir para a Igreja Católica, vindo para a Igreja Católica porque crê em Jesus, e ali será batizado e será salvo.
continuando, versículo agora 17. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A primeira vinda de Jesus foi esse. Ele veio justamente para isso. Não para condenar, mas para salvar. Então, é preciso que o homem se salve quando se encontre com Jesus Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Compreendeu, meus irmãos? Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê está condenado. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amar mais as trevas significa estar nas falsas religiões, porque não se encontraram com Jesus e querem viver isso. Então, a igreja, por meio dos bispos, dos apóstolos, dos padres, dos sacerdotes, dos missionários, porque a igreja é missionária, ela vai ao encontro dos povos que ainda não se encontraram com o nosso Senhor Jesus Cristo e apresenta Jesus. Claro, as pessoas são livres para querer ou não, para aceitar ou não Jesus Cristo. Mas aqui entra o problema: se elas não aceitarem, se condenarão, não se salvarão. Estou entendendo aqui? Mas todo mundo é livre para querer ficar na religião que quiser. Mas se a pessoa ela não se volta para Jesus e ela não se torna católica, se ela não se batiza, ela não se salva. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto, todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Tornar-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Todo aquele que pratica a verdade vem para a luz. A verdade que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o homem encontra a verdade, ele sai das trevas e vem para a luz. Estou entendendo a gravidade da situação se as pessoas não se encontrarem com nosso Senhor Jesus Cristo? Perderão a alma. Por isso, a igreja ela tem que executar essa missão, porque é isso que Jesus quer: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Imagina, meus irmãos, se a igreja parar de pregar o evangelho, se nas oportunidades que a igreja tiver e ela não pregar o evangelho, não anunciar o evangelho, as almas vão se perder. Estou entendendo? Nós temos que pregar o evangelho, como São Paulo disse a Timóteo, oportuna e inoportunamente, em todos os momentos, em todas as situações, devemos pregar o evangelho. Para que as pessoas que estão perdidas, seguindo os seus líderes religiosos. Alguns líderes eles não têm como Deus, mas eles acham que é esse líder que deve seguir. E outros criaram os seus próprios deuses e estão lá. Foi isso que aconteceu com os jesuítas e os franciscanos quando vieram ao Brasil. Os indígenas estavam aqui, não conheciam o Deus verdadeiro, eles estavam com os seus próprios deuses, e um São José de Anchieta pregou, anunciou, e tantos outros
E eles se converteram e os sacrifícios que eles ofereciam aos deuses deles passou a ser oferecido a nosso Senhor. E eles começaram a participar da Santa Missa. E eles foram catequizados e foram batizados. Imagine se os jesuítas e os franciscanos tivessem vindo aqui para o Brasil para fazer apenas uma comunhão fraterna ali com os indígenas e não anunciasse o evangelho, dizendo, não, vocês podem ficar aí. Era perdição de alma para os indígenas que habitavam aqui no Brasil. Imagina, eu repito, se eles não pregassem o evangelho, eles não iriam se converter. E isso aconteceu, mais uma vez eu digo, quando os franciscanos vieram, quando os jesuítas vieram. E São Francisco Xavier, quando foi pregar nas Índias e nos outros lugares, que batizou tantas pessoas. E a preocupação de São Francisco Xavier era de ver tantas pessoas lá, os nativos que não conheciam a Deus. E ele deu a vida por isso, grande São Francisco Xavier. E aí, aqueles nativos lá da Índia conheceram nosso Senhor através da palavra que foi anunciada por São Francisco Xavier. Ele fala que ele batizou multidões, muitas pessoas eram batizadas. As crianças gostavam de ouvir ele falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina se Francisco Xavier chegasse lá dizendo, não, eu vim aqui apenas para estar com vocês. E não pregasse o evangelho, não haveria salvação das almas. Vocês estão entendendo? A misericórdia de Deus consiste justamente nisso, a oportunidade que Deus está dando para que as pessoas se salvem. Nós estamos no tempo da misericórdia, porque depois, meus irmãos, aqueles que não quiserem não se salvarão diante do juiz, do justo juiz, porque todos irão diante de Deus para prestar conta dos seus atos. E São Paulo diz isso na carta aos Coríntios. Todos nós teremos que estar diante de Deus para prestarmos conta dos nossos atos praticados na carne. Imagine aquelas pessoas que não conheceram o nosso Senhor. Todos precisam se encontrar. Todas as religiões não cristãs, não católicas, elas precisarão se encontrar com o Senhor do sábado, o Senhor do domingo. Todos deverão se encontrar com a Santíssima Trindade e adorar a Santíssima Trindade por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo agora é o tempo de anunciar, é o tempo de pregar o Evangelho. Não podemos mais perder tempo. Não podemos. A igreja nunca perdeu tempo e ela nunca vai perder tempo. Pode ser que tenha alguns aí que estejam perdendo tempo, achando que já não há mais necessidade de pregar o Evangelho, dizendo que cada um deve viver a sua religião. Um e o outro pode ser que esteja dizendo isso, mas isso não é o Evangelho de nosso Senhor, porque nós devemos levar em conta e perceber que quantas pessoas tiveram que derramar o sangue, dar a vida, pregando o Evangelho, indo por todos os lugares, todas as nações. Já vemos na própria Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos, São Paulo que vai fundando a Igreja Católica nas diversas situações, indo para Éfeso, para Filipos,
para Corinto, depois ele vai para Roma, e lá em Roma é que ele acaba morrendo, decapitado, e assim São Pedro. Eles não foram para Roma para fazer uma comunhão, estar lá, abraçar. Todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Sim, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Mas é preciso saber o seguinte, que enquanto criação, todos nós somos criados por Deus, mas nós nos tornamos filhos adotivos de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos por meio de Jesus Cristo, porque se não for por Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, não. Somos criaturas. E é o batismo que nos torna filhos de Deus, porque Jesus Cristo é o Senhor. Os tempos são maus e precisamos anunciar o Evangelho, a boa nova, a todas as criaturas. Repito, imagina se a igreja começasse a dizer que a missão dela não é pregar o Evangelho. Se a missão da igreja não é pregar o Evangelho, mais uma vez eu te pergunto, qual é a missão da igreja se não for apresentar nosso Senhor Jesus Cristo, que pediu que a igreja anunciasse a Ele, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.